Nesse café, a gente vai começar a abordar um tema bastante relacionado com a nossa segurança, principalmente quando a gente está próximo ao chão. A gente vai começar falando aí do gradiente de vento no pouso. É um tema bastante difícil de explicar e de você entender aí. Por experiência, gente, como eu falei para vocês aí, eu tive dezenas de turmas de cursos teóricos, né, desde a época da Asa Delta, onde a gente desenvolvia esse tema, né? Não só explicar, mas formas diferentes de explicar o gradiente de vento. E eu fui mudando a forma de explicar, porque é muito difícil você aí entender isso que está sendo dito aqui, embora na prática, para pilotos mais experientes, eles já tenham vivido, pelo menos, sem entender, mas já viveram, a realidade, né, de um gradiente de vento. Essa forma de explicar, pessoal, é uma forma, vamos colocar assim, caricaturizada, né? Aí fica mais fácil de entender. Quando a gente caricaturiza, da forma como eu estou colocando aqui, você entende depois o gradiente de vento que não chega a ser assim tão radical quanto esse exemplo aqui, é um exemplo muito drástico, né? Muito extremo de gradiente de vento, mas fica mais fácil de entender. E a gente, depois, usando esse exemplo aqui, essa explicação, a gente começa a entender, associar isso com os gradientes de vento, vamos dizer assim, normais, né? Não tão caricaturizados que a gente tem aí no dia a dia de voo, nos pousos, principalmente em dias de mais vento. Então, gente, vamos contextualizar. Bom, nesse dia, vento em relação ao chão, superfície aqui, né? Vamos dizer que a superfície que a gente estava voando é essa aqui, né? A gente vai pousar num buraco. Então, em relação ao chão, 30 km por hora de vento, nesse sentido aqui, a gente vem voando contra vento. Vamos dizer que aqui não tem condição de pousar e nem aqui. Ou seja, a gente só tem um pouso. Faz de conta que tem casa, obstáculo, árvore aqui. O único lugar é esse buraco para pousar, né? Às vezes até no voo a gente tem circunstâncias parecidas onde o pouso é dentro de uma depressão, mas aqui a gente está colocando bem uma depressão bem profunda. Inclusive, o vento aqui dentro desse buraco, vamos considerar 0 km por hora em relação ao chão, ou seja, o ar está parado aqui, gente. Tá? Enquanto aqui em cima tem uma faixa de ar que se move a 30, vamos dizer que ela passa batido aqui. Claro que na prática sempre vai ter um rotorzinho aqui, um cisalhamento e tal, mas vamos imaginar para efeito de entendimento que o vento passa batido aqui, 30 por hora, né? E aqui dentro está o que a gente chama de sombra de vento, ou seja, está calado, parado. Então se tivesse uma biruta aqui, estaria completamente zerado o vento, né? Vento de 0 km por hora. A gente vem voando, mão alta, vamos colocar 40 km por hora nesse parapente, para pousar aqui dentro. Então, olha, a gente vem aí voando, vamos aproximadamente nessa trajetória, pontilhada aqui, a gente vem voando. Em relação ao chão, gente, né, com vento de 30 no nariz, a vela voa 40, em relação ao chão, qual vai ser a nossa velocidade de deslocamento? 10 km por hora nesse sentido, certo? Mas olha, a nossa velocidade de voo é 40. Mão alta a gente está voando 40. Certo? Está sentindo o vento no rosto. Ok. Aí você vem. No momento em que você entrar nessa faixa, vamos dizer assim, a partir dessa linha pontilhada para baixo, onde não tem mais vento, no momento em que a gente vem voando, mão alta, 40 por hora, e entra num gradiente de vento brusco, isso aqui não é nem um gradiente, gente, é um degrau, né? Porque a gente, de vento de 30, a gente vai subitamente para essa condição onde o ar está calado aqui embaixo, vento zero. Mão alta, 40 por hora. Na transição, o que você acha que vai acontecer com a velocidade de voo? 40 por hora. Né? Normalmente, a pessoa pensa assim, na hora que eu entrar aqui, se aqui eu vinha voando a 10 em relação ao chão, na hora que eu entrar aqui, como está zerado, agora eu vou voar a 40 em relação ao chão, né? Ou seja, eu vou ganhar velocidade. Numa perspectiva, gente, sim, depois que o parapente entra aqui nesse bloco de ar, em relação ao chão, ele vai ganhar velocidade para os 40 por hora, em relação ao chão. Mas olha, em relação a esse chão aqui, por enquanto, ele está aqui velocidade 10.
Em relação a essa massa de ar aqui, gente, ele está a que velocidade? 10. Se isso aqui, essa velocidade do ar, que é 0, é a mesma do chão, gente, o chão está parado aqui no caso. Chão e esse ar, eles estão na mesma velocidade. Vai começar a ficar mais fácil de você entender. Se o parapente em relação ao chão está a 10 km por hora, né, em relação a essa massa de ar, que está parada em relação ao chão, o parapente vai estar a 10. Certo? No momento em que o parapente entra nessa massa de ar, subitamente, a velocidade de voo, que era de 40, na transição, vai para 10 km por hora. A gente tem 30 por hora subitamente diminuído no vento relativo. Quem já experimentou pousar em circunstâncias de gradiente de vento mais intenso, percebe, gente, isso a gente percebe essa situação, de fato, através do sentido da audição. Então a gente vinha sentindo o vento no rosto lá, né? Os 40 por hora, velocidade de vento relativo. Ó. Vento relativo. Em relação ao chão, 10, para a gente fazer a continha aqui. Em relação a essa massa de ar, 10. Na hora que a gente entra nesse bloco de ar onde a gente vai pousar, subitamente a minha asa que estava com 40 vai para 10 km por hora. 10 km por hora, gente. Esse parapente tem sustentação para continuar vir planando bonitinho até tocar o chão? Ou com 10 km por hora ele momentaneamente... É aquele vento, quando a gente vem voando, gente, quantas vezes vocês perceberam? Você vem voando, você nem tocou no freio, não fez nada, não teve pêndulo, não teve nada, subitamente o vento zera no rosto. Ou quase cala, é aquela calada que dá no rosto. Quem já é mais vivido no voo sabe do que a gente está falando aqui. Então, essa calada súbita de vento, gente, é o que o piloto vai sentir na audição aqui, ó. Né? Subitamente, vinha voando, vento relativo, vem lá, 40 por hora. Cruzou aqui essa faixa, esse vento cala. Se esse vento cala, gente, e vai para 10, ele não vai para 0, ele vai para 10. Um parapente voa a 10 km por hora? Não voa, né, gente? A velocidade de stall aí de um parapente é acima dos 20, 24, 25, dependendo do modelo do parapente. Ele entra, nesse momento da transição, ele entra em stall, por excesso de ângulo de ataque, porque o piloto freou. Não, ele entra num stall, gente. Stall significa o vento relativo ficou abaixo da velocidade mínima de voo. Foi para 10. Aí, claro, o parapente ele vai fazer um avanço, né? Aqui, na hora que entrar, que a velocidade diminuir para 10, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um cabeceio, um avanço, vai mergulhar para acelerar e voltar nos 40 por hora. A pergunta é, tem distância, tem altura para o parapente fazer esse mergulho, voltar para os 40 e chegar no chão com velocidade para então você fazer o flash, fazer o pouso, fazer o stall, bem feitinho, pousar em pé? Se essa faixa de gradiente, gente, se isso aqui acontece numa faixa estreita de altura, com poucos metros, o que vai acontecer? A gente vem voando, dá essa calada de vento, vai lá para os 10 km por hora, a vela para de sustentar, a gente tem um grande afundamento, né? Parece que a gente pegou uma descendente forte. A gente tem a noção, tem gente que fala assim, nossa, minha vela parou de voar, né? Do nada parou de voar. Então, esse parou de voar, gente, parece uma descendente forte, mas não é uma descendente que está acontecendo aqui. É um súbito gradiente de vento, onde a velocidade de vento relativo, velocidade aerodinâmica, subitamente diminuiu. E você percebe isso na audição. Nessa diminuição repentina, o parapente que vinha numa boa sustentação, perde sustentação, começa a afundar. Se tiver altura para recuperar a velocidade 40, a gente volta a recuperar a velocidade e pousa bem. Se não tiver altura, esse pouso vai ser aquele tipo de pouso forte, gente. Então, a vela entra aqui, cala esse vento, a vela afunda com tudo e geralmente, nesse momento, o chão chega rápido, ou seja, a gente não adianta nem frear. Né? Você vem, o parapente afunda de uma vez e na hora que você dá os freios ali,
como habitualmente você dá o freio para parar e pousar pianinho. Nesse caso aqui, você vai dar o freio, você vai sentir a vela boba e vai ser aquele pouso forte, ou seja, onde a gente tem chances de se machucar. E dependendo da forma como a gente chega no chão forte, gente, pode até custar aí um acidente de coluna, né? Ou seja, essa situação, gente, é uma situação perigosa para a gente se machucar no pouso. Inclusive, com situações aí de lesão de coluna. Muita gente aí caiu de bunda, né? Ou enfim, caiu forte no pouso, ou machucou as pernas, machucou um pé, eventualmente uma fratura, ou até fratura de coluna, gente. Então, esse exemplo aqui, né? Claro que na prática você vai evitar essa circunstância, você não vai pousar aqui, né? A gente só está usando esse exemplo para que você entenda o que é o gradiente de vento, porque o gradiente de vento muitas vezes se fala por aí, né? É um assunto dentro da teoria, dentro do tema aerologia. Então, assim, entender isso, né? Explicar isso de uma forma que fique compreendido aí por você, não é fácil. Essa é uma forma, digamos assim, que eu arrumei depois de anos tentando explicar o tema e as pessoas com dificuldade. Essa é uma forma que eu arrumei mais contundente, né, do piloto perceber que a vela para de voar subitamente e aí aquele pouso forte, né? Agora, olha que interessante, a gente pode usar esse exemplo para brincar, fazer uma ginástica de números. Aqui a gente está vindo contravento, né, gente? Contravento. Então, no contravento, se a gente está nessa direção, na transição, a velocidade que vinha de 40 vai para 10. Muito bem, então a velocidade diminui, a sustentação diminui subitamente. Agora vamos imaginar, gente, um exemplo oposto. Em vez do parapente estar vindo nessa direção, agora ele está vindo assim, ó. Imagina esse mesmo parapente voando a 40 por hora, vindo de cauda, ó, de cauda. Então, estamos vindo aqui. Qual é a velocidade de voo? 40. Quem responder 70, porque 40 mais 30, 70 não é velocidade de voo, gente. 70 é velocidade solo. Velocidade de voo 40. Mas em relação ao chão, eu vou estar aqui velocidade, se eu tiver de cauda? 70. Aí tá certo responder 70. Ou seja, em relação ao chão eu estou a 70, em relação a essa massa de ar, a que velocidade eu vou estar? Igual do chão, gente, 70. Então, olha que interessante, se a gente tivesse que pousar nessa circunstância aqui, vamos dizer que esse pouso fosse um pouco maior, né? Tivesse mais espaço. Eu vindo de cauda, no momento que o parapente faz a transição aqui para essa massa de ar onde o ar está calado, qual vai ser a velocidade de voo dele? O que vai acontecer com a velocidade de voo? Com essa velocidade aqui, gente? Ela vai acelerar para 70, gente. Momentaneamente, subitamente, vindo de cauda, o gradiente de vento perto do chão, de cauda, ele não faz mal para a aerodinâmica do parapente. Ele acelera a velocidade de vento relativo, a velocidade de voo do parapente. Estão entendendo que interessante? Então, nesse exemplo, né, vamos dizer que eu soubesse exatamente que eu vou pousar nessas circunstâncias. Alguém fala assim, não, mas vir de cauda é loucura. Nessa circunstância, que é uma circunstância teórica, né, gente? O vento zerado aqui, tá zero. Se você vem de cauda, na hora que você chega aqui e entra nessa massa de ar que está parada, a velocidade de voo vai para 70 momentaneamente, o parapente vai ganhar sustentação, então chegando aqui, é quase como se ele chegasse e vai parar de descer, ele vai quase ganhar aqui, praticamente. Ele vai, num primeiro momento, ganhar, porque a velocidade foi de 40 para 70. Né? A gente não tem prejuízo, né, de velocidade de voo do vento relativo num gradiente de vento quando a gente pausa com vento de cauda. Olha que interessante, gente. Aí alguns vão perguntar, puxa, mas então é melhor pousar com vento de cauda? Não, não é isso. É que quando a gente está falando de gradiente de vento, gente, a gente precisa entender que, como a gente sempre vem de frente para o vento para pousar, o gradiente de vento nessas circunstâncias, ou parecidas, a gente vai ver adiante exemplos mais, vamos dizer, mais reais, né? Mais, como a gente encontra no dia a dia, né? O próximo vídeo a gente vai esmiuçar mais, vai falar de gradiente de vento no pouso, na decolagem, no lift, quando está fazendo lift. São circunstâncias interessantes de entender os gradientes. Mas quando a gente está falando de entender o gradiente de vento nessa circunstância aqui, que a gente está usando para o entendimento, a gente percebe que contravento,
ou seja, em relação ao chão, né? Contravento, no momento da entrada, numa massa de ar diferente, a gente diminui a velocidade de voo, diminui o vento relativo. Se essa diminuição for muito brusca, o parapente para de voar subitamente e entra momentaneamente num grande afundamento, quase uma parachutagem. Ele tende a avançar e recuperar, mas o chão, normalmente nessas horas o chão chega antes. Interessante, né, gente? Ou seja, aqui você percebeu, inclusive, né, que a pior coisa a fazer nessa circunstância de pouso, se tivesse que pousar, além de vir aqui, imagina o piloto vindo freado. Em vez de 40, ele vem a 30, freandinho. Se ele vem freado a 30, na hora que ele entrar aqui, gente, ele vai perder esses 30, vai para zero. O vento relativo vai calar subitamente. Ou pior, também, né, complicado, o piloto vem voando aqui, vem de orelha, gente. A gente já falou anteriormente do problema de orelha para pousar em situação de gradiente. Se a gente vem orelhado, a velocidade de stall é mais alta, a velocidade de voo é mais baixa. Vindo orelhado aqui, a situação fica mais dramática ainda. Estão percebendo? Por isso, gente, a gente tanto bate na tecla da questão de entender a forma correta de usar a orelha, de fazer, de desfazer, a gente já falou disso anteriormente, e de contextualizar o uso de orelhas. Tem contextos onde é proibitivo o uso de orelhas, por exemplo, em situações de gradiente de vento, né? A gente vai, no próximo vídeo, continuar falando um pouco mais desse tema aí, a gente vai mastigar um pouco mais disso. Por enquanto, isso aqui é uma apresentação para você começar a ter uma noção aí do que é o tal gradiente de vento, e você pode observar isso, gente, no teu voo, né? Vocês podem observar isso aí, cada vez mais, quem tem mais experiência prática já deve ter observado isso, e quem ainda é novo, está começando a voar, presta atenção, sempre que você está voando e o vento no rosto dá aquela diminuída brusca, ou então uma quase calada, é um gradiente de vento que está acontecendo. Seja na hora de pousar, seja numa turbulência mais severa, né? Quando a gente está voando no meio de térmicas, isso acontece o tempo todo. Variações da velocidade de voo, velocidade do vento relativo, a gente percebe na orelha, no ouvido. É o ventinho que a gente sente no rosto o tempo todo. Ou aumentando, quando esse vento aumenta, é positivo. Nossa velocidade aumentou, a sustentação melhora. Quando diminui, ponto de exclamação, atenção, né? Deu para entender, pessoal? Não é um tema fácil. Espero que a maioria tenha conseguido, pelo menos, começar a se esforçar para refletir sobre isso, porque não é fácil não, gente. Tá? Eu demorei muito tempo para entender e mais tempo ainda para arrumar um jeito de explicar isso, né, numericamente falando, aquilo que a gente sente no dia a dia de voo. No fundo, isso aqui, gente, é uma explicação numérica, né, teórica, para o que de fato vem acontecendo aí em situações de pouso com vento forte na prática, né? Estamos conversados, gente.